Olá, 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 pessoal. Boa noite. Estou de volta no meu bate-horário, no meu bate-local. Muito bem. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá para mais uma live, mais um conteúdo, né, que eu tenho dividido aqui com vocês. É, é um momento de mudança, né? O mundo está mudando e a gente tem que acompanhar. A gente não pode guardar, né? Essas informações, essas coisas para nós. A gente tem realmente que dividir para fazer desse momento, né? Dessa transição, desse momento, um momento de crescimento. O mundo realmente está mudando, ele não vai ser mais igual, então por que a gente também vai ser? Então já vamos começar de agora, já vamos começar a nos preparar, né, para esse novo mundo, né, que está se descortinando aí. Muito bem, Priscila Carvalho falando, uma quarentona, aqui, né, que divide aqui as informações com vocês nesse perfil Melhor dos 40. E vamos fazer, né, com que essa fase, não só da quarentena, que tem a ver, né, até coincidiu o número, mas não dessa fase da quarentena, mas dessa fase da nossa vida, que ela seja melhor mesmo. Isso só depende de nós. Eu sempre falo isso, as rédeas da sua vida têm que estar nas suas mãos. Muito bem? Então, ontem eu fiz uma live onde eu comecei a falar sobre um determinado assunto. Eu até comentei com vocês que hoje eu continuaria, né, o assunto, né, da live. E o tema é sobre crenças limitadoras, né? Eu até expliquei ontem também. Se vocês não tiverem oportunidade de ver lá naquele momento, eu vou depois disponibilizar no YouTube, no Facebook também. Aqui, infelizmente, no Instagram não tem como disponibilizar, a não ser essas 24 horas que ela fica, né? Então, se você tiver a oportunidade de assistir, de verificar, né? O que eu disse ontem, que assim, o coaching, ele não mexe com o passado, tá? O coaching é um processo que você vê de agora para o seu futuro. Você se projeta para o seu futuro, onde você faz um plano de ação, você coloca ali, né, quais são suas metas, qual que é o seu objetivo, né? E a gente vai construindo aí uma trajetória, um caminho para você chegar lá. Eu também disse isso numa live, inclusive eu já até disponibilizei também, né, esse conteúdo lá no YouTube, falando desse planejamento de objetivos, né, de você sair do ponto A do ponto B, fazer essa trajetória e assim por diante. Só que, mesmo o coaching te projetando para o futuro, fazendo com que você tenha essa visão futura, né, dos objetivos que você quer atingir, a gente, em determinado momento, revisita o passado. Justamente para quê? Para que a gente ressignifique e até elimine essas crenças limitadoras. Então tem muita coisa que a gente acumula na nossa vida, ainda mais assim, a gente tendo, né, essa fase aqui do nosso perfil, que é 40 anos. Então, você acumulou coisas ali, né? Vamos pensar que você está me vendo agora, você tem lá seus praticamente 40 anos, né? Que aqui é o objetivo desse perfil. Você acumulou coisas durante muito tempo. Então é bem provável que está trazendo, né? Você está trazendo essas cargas durante esse tempo e provavelmente são essas cargas que estão te impedindo talvez de avançar. Então por isso que o coaching vai lá e visita isso e ressignifica e até elimina, tira essa carga aí de você, justamente para quê? Porque, né? É como eu disse ontem também. Essa atividade que eu comecei ontem e que eu vou continuar essa atividade hoje, que fala das crenças limitadoras, na verdade ela chama o quê? Faxina mental. E ontem eu até dei um exemplo. Quando você come alguma coisa e sobra aquela comida no prato, sobra as migalhas, o que você faz? Você deixa lá em cima da pia para sempre?
aquilo lá vai, né, estragando, vai ficando com mau cheiro, fica ali em cima da pia, ou você pega e raspa o prato e joga a comida fora. É justamente isso. O exemplo é exatamente esse. Quando você come alguma coisa e sobra, você simplesmente elimina. Então, assim, essas cargas, essas mensagens, né, já dando um spoiler também do fechamento dessa atividade, ela tem te ajudado em quê até o momento? É a primeira pergunta que eu já quero deixar para vocês. Então, vamos retomar a atividade de ontem. A atividade chama faxina mental e, né, mensagens negativas que nós recebemos. Nós vamos falar um pouco dessas crenças limitadoras. Então, ontem eu pedi para vocês escreverem, né, vocês pegarem ali uma folha, porque toda live que eu for fazer, eu vou dar uma ferramenta ou uma missão, uma tarefa, uma atividade para você fazer. Fácil, certo? Fácil. Hoje, por exemplo, eu fiz um post aqui no meu perfil sobre 9 formas de você combater a ansiedade e o estresse. Eu estava lendo esse artigo lá no site do Deepak Chopra, na verdade é do Chopra Center, e ele falou, né? E lá tinha descritas 9 coisas, né? 9 remédios naturais para você combater o estresse e a ansiedade. E olha que muito, como tudo, né, se encontra, se encaixa, na verdade. Lá, um dos remédios naturais é você justamente reservar um tempo para verificar o que está te incomodando. Então, assim, você tem que ir lá, sentar e falar, peraí, tem alguma coisa aqui. Porque a gente sabe quando tem alguma coisa que está te incomodando, aquilo lá fica, né, assim, martelando e você sabe que tem alguma coisa errada. Só que, assim, muitas pessoas, né, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Simplesmente elas descontam em outras pessoas, ou elas ficam com sintomas no corpo, né, elas somatizam. E desenvolve até alguma doença crônica. Por quê? Porque não senta para resolver, para olhar, para mexer naquela ferida, né? Fica toda hora tirando casquinha, e aquilo nunca cura. Então, de repente, você tem que ir lá o quê? Sabe, tirar mesmo, limpar, né, aquela ferida, a fim de que ela cicatrize da melhor forma. É essa a proposta. É essa a proposta, ok? Então, lá, né, um dos 9 remédios naturais para você combater a ansiedade e o estresse é isso. Senta, escreve enfim, ou escreve, que é um outro remédio também que ele fala, é você fazer um diário, você escrever, você colocar aquilo realmente no papel. E assim, é um momento que você se conecta com o presente, né? Você coloca ali tudo no papel que está te incomodando, ou até coisas boas também, porque uma das propostas ali, né, daquele artigo que eu falei que eu li, inclusive eu deixei até o link lá, né, o endereço para ver o artigo completo, porque ali eu fiz um resumo, né, dos 9 remédios naturais para estresse e ansiedade. Então, esses momentos das lives é um momento que você pode já reservar. A Priscila vai estar lá todo dia às 22 horas. Então é um momento que você pode reservar para vir fazer essas atividades, para vir fazer essas ferramentas que eu estou disponibilizando para vocês. É uma troca de informações. Eu estava até falando assim que eu tenho um quê de Cora Coralina, né? Porque quanto mais eu me ensino, quanto mais eu passo as coisas para as pessoas, mais eu aprendo. E mais eu aplico na minha vida também. Então olha como é bacana e gostoso esse movimento, né? Então vamos lá. Ontem nós começamos com essa atividade que ela chama Mensagens Negativas. Ela é baseada no trabalho de Louise Hay. Então, assim, ontem até expliquei, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer essa autora, infelizmente ela já nos deixou, mas
é um divisor de águas. Eu conheci ela quando eu tinha 20 anos, né? Claro que fez sentido naquela época, e foi fazendo, até que, né, todo momento, né, quando eu revisito esse conteúdo e quando eu aplico esse conteúdo com outras pessoas, né, eu sempre também tiro essas cargas, né, faço também a minha faxina. Então vamos lá. Ontem, então essa ferramenta de hoje, né, continuação da de ontem, é baseada no trabalho de Louise Hay. Todas as ferramentas que eu trago são baseadas em evidências, em autores, em grandes autores, em atividades e tarefas que já foram aplicadas com milhares de pessoas e que trouxeram resultado. Porque senão não tem razão de ser, né? Então, essa atividade aqui, ontem eu falei para vocês anotarem mensagens recebidas dos pais, mensagens recebidas dos seus pais ou da pessoa que te criou, né? Ou das pessoas que te criou. Então, você ia anotar as mensagens recebidas dos seus pais ou quem te criou sobre dinheiro, corpo, amor e relacionamentos, talentos criativos e coisas limitativas ou negativas. Então, essa foi a primeira parte que foi dada ontem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim em direct, WhatsApp, manda mensagem, escreve comentários que a gente esclarece, né? Se tiver dúvidas e, enfim, ou queira, né, dividir algo, né, comigo para dar um direcionamento, eu estou totalmente à disposição. Então hoje, continuando aquela tarefa de ontem, nós vamos anotar agora as mensagens que eu recebi de outras pessoas que também fizeram parte da minha criação, do meu círculo. E que possivelmente deixaram também mensagens e talvez até tenha criado crenças limitadoras. Então, até os 12 anos, a gente forma a nossa personalidade. E até esses 12 anos, o que nós somos? Uma esponja. Nós estamos, olha, absorvendo tudo que está, né, à nossa volta. Os exemplos, né, principalmente os exemplos, muito mais as coisas que as pessoas fazem do que exatamente o que elas falam, mas elas também falam muitas coisas que ficam gravadas para nós. Então, não são só os pais. Os pais, vamos dizer assim, são as palavras que mais têm peso para nós. São as palavras que mais têm peso para nós. Só que a gente também recebe mensagens de outras pessoas que fazem parte do nosso círculo. E é justamente hoje, na continuação dessa atividade, que são as mensagens que nós vamos anotar. Então, vocês vão anotar as mensagens recebidas, de parentes, de professores, de amigos, de autoridades. Então, enfim, pessoas que vocês consideram autoridades, né? Alguém que tinha algum título, alguma coisa onde você convivia, né? No seu círculo de convivência, né? Na sua infância, principalmente, que é onde a gente mais recebe, né? As mensagens. E também da sua igreja. E da sua igreja entende-se o lugar que você frequenta, né, para se conectar com a sua espiritualidade, enfim, né? Mas a maioria das pessoas, né, frequentam igrejas ou lugares, né, que celebram Deus, que, né, enfim, que você frequenta e que você, né, pratica ali os seus rituais, enfim, né, a maneira como você se conecta com a sua espiritualidade. Então, é importante também, além da gente delimitar e entender as mensagens, né, que nós recebemos dos nossos pais, que são as que têm maior peso, é interessante também a gente anotar as mensagens que nós recebemos de
outras pessoas que também faziam parte desse ciclo. Então, a tarefa de hoje é você continuar essa atividade que nós propusemos ontem e também, a partir de hoje, anotar, né, ter esse tempo para você sentar e pensar, poxa, será que tem alguma mensagem que ficou para mim e que de repente até hoje está me impedindo de prosseguir, porque vez ou outra eu acabo pensando nessa mensagem, né? Nessa informação que ficou guardada comigo. Então, a continuação da atividade é você anotar as mensagens que você recebeu dos seus parentes, dos professores, de amigos, autoridades e da sua igreja, ok? Então, continuando a atividade que eu propus ontem. Então, a intenção dessa atividade é justamente você sentar, anotar essas mensagens que você recebeu, a fim de, primeiro, né, tirar isso, né, vamos dizer assim, esse peso, fazer essa faxina. Então, peraí, né, deixa eu consultar aqui o meu eu, né, vamos ver, né, o que ainda está pegando, né, que ainda tem registrado no seu eu. Aí você coloca no papel, então, bom, você já está tirando isso de você, né? E você tem a oportunidade até de olhar, vamos dizer, aquilo de fora, né? Porque a primeira coisa importante é você não é mais aquela criança. É claro que a gente tem que abraçar nossa criança interior, é claro que a gente tem que cuidar da nossa criança interior, porque ela está aí ainda. E é por isso, né, que muitas mensagens ainda são carregadas, porque nós temos essa criança aí. Só que aí, o que nós temos que fazer como adultos? Pegar ela no colo e falar, ó, tá tudo bem, né? Olha como nós crescemos. Olha como toda a nossa trajetória, né? Olha como o caminho que nós percorremos. Então tá tudo bem. Você não precisa mais ficar carregando isso, né? Isso não tem mais necessidade de estar presente na sua vida nesse momento, porque passou. Eu sei que parece fácil assim falando, né? Eu até fiz um post há uma semana, eu acho, falando sobre perdão. E tem um pouco a ver com isso daqui, certo? Porque tem mensagens que são muito pesadas que a gente recebe. Isso é fato. Tem mensagens muito pesadas que a gente recebe. E não é fácil a gente elaborar isso. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? E a proposta dessa atividade é realmente começar isso. Desocupar, fazer essa faxina internamente em você para desocupar. Isso não te serve mais atualmente, né? Você está numa outra vida, né? Você já percorreu uma trajetória e tem condições ainda de percorrer coisas maravilhosas no momento em que você não precisa mais carregar esse peso. Que você se abre a realmente coisas novas. É a mesma coisa, né? Tem muita gente que fala isso, né? Ah, desocupa o seu guarda-roupa para entrar um novo, para entrar uma nova energia, uma nova roupa, uma nova, né? Dá uma cara diferente aí no seu visual e tudo mais, e você já fica, né, totalmente revigorado. Então, visitar esse passado é realmente desocupar o que não serve mais para você. É justamente você pegar aquele prato lá que tem migalhas, que tem essas coisas, e simplesmente descartar. E eu espero, né, que eu esteja me fazendo entender. Então, vamos recordar a atividade toda. Então, hoje nós continuamos com as mensagens recebidas do seu círculo, né, social, vamos dizer assim, do qual você fazia parte. Né? Porque a gente, a partir do momento que a gente nasce numa sociedade, claro que nós convivemos primariamente com os nossos pais, mas depois a gente começa a ir para a escola, a gente começa a ir para a igreja,
a gente começa, né, a frequentar a casa de coleguinhas, de amiguinhos, né, começa a conhecer outras pessoas, né? Então a gente recebe essas outras mensagens também que às vezes ficam muito marcadas para nós. Então é o momento de colocar ali no papel, né? E até uma das formas de, além de você já tirar essa carga, que vai ser maravilhoso para que você continue sua trajetória daqui para frente, né, abrir-se ao novo, mas também, quando você coloca ali no papel, você meio que olha de fora. Então você olha até com um quê mais racional. E aí quando você olha, você fala assim, mas tem necessidade de eu carregar isso até hoje? Será que tem necessidade de eu ficar ainda, né, remoendo nisso? Ficar ainda, né, com essa ideia fixa? Então, é uma atividade para fazer isso, né? Então, ela se conecta muito com o post que eu fiz hoje. Ela se conecta com várias coisas que eu já venho falando em todas as lives, né? Como eu disse, estou disponibilizando no YouTube e no Facebook. É só você procurar o Melhor dos 40 que você vai conseguir encontrar, né, essas informações. Então, assim, até para fazer essas outras atividades, olha que legal. Você desocupou e agora está aberto a receber coisas novas. Então, recapitulando, você vai anotar no papel as mensagens que você recebeu, né? Primeiro, dos pais, em relação a dinheiro, corpo, amor e relacionamentos, talentos criativos, coisas limitativas ou negativas. Beleza, escreve, coloca e olha de fora, olha até com um olhar racional e assim sucessivamente. E você, hoje, né, continuando essa tarefa, vai anotar as mensagens recebidas de parentes, professores, amigos, autoridades e da sua igreja. Beleza? Amanhã eu voltarei para a gente fechar então essa atividade, né? Mas já vou deixar a pergunta primordial. A pergunta primordial, a pergunta assim que não deve ser calada. Quanto? Então, olha bem aqui, ó. Vou até passar aqui, ó. Olha bem aqui no meu olho. Quanto essas mensagens já te ajudaram até agora? Responda essa pergunta. O quanto essas mensagens já te ajudaram até agora? Ok? E para finalizar, todos os dias, como eu sempre digo, né, eu trago aqui uma história, né, desse livro aqui, que é o livro que faz parte do jogo Points of View. No meu perfil também tem informações a respeito disso, né? Todo dia eu falo isso, mas tem que ser falado, né? Afinal de contas, é maravilhoso, é um trabalho que eu amo muito, né? Um coaching game. E nesse game tem esse livro de pensamentos, insights, histórias, né? De aquecer o coração. E todo dia eu abro aleatoriamente uma história e normalmente ela fecha com chave de ouro o encontro, né, que eu venho fazer com vocês todo dia. Opa! Então, vamos lá, vamos ver qual que é a história de hoje. Muito bem. A história que eu abri hoje chama Foco, tá? Chama Foco. Certa vez, um estudante de artes marciais se aproximou de seu professor e disse: "Eu gostaria muito de um dia ser um grande guerreiro de Aikido. Mas eu acredito que para me tornar o maior guerreiro de todos os tempos, eu também devo me dedicar ao judô e também devo me familiarizar com vários tipos de artes marciais." O professor ouviu calmamente seu aluno e então respondeu: "Se um homem caminha por um campo e começa a perseguir duas raposas ao mesmo tempo, é certo que haverá um momento em que cada animal correrá em uma direção diferente. O homem ficará lá parado e confuso, sem saber qual das raposas perseguir. Enquanto decide, vai descobrir que os dois animais estão fora do seu alcance e que ele perdeu tempo e energia por nada." História zen.
Então, né? Se a gente fica. Bom, eu tive o meu insight aqui, né? Eu não vou contaminar vocês, não. Mas sempre, né? São mensagens que traz realmente insights, informações para nós. E além da história, eu também, né, leio algumas frases de efeitos de grandes pensadores e deixo algumas perguntas também para reflexão. Além dessa pergunta primordial, né? O quanto essas mensagens já te ajudaram até hoje. Pensa nisso. A principal coisa é manter a principal coisa como a coisa principal. Provérbio alemão. O segredo de progredir é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar e depois começar pela primeira. Mark Twain, que é, né, uma pessoa daqui da nossa geração, né? Um grande pensador também. Antes de uma grande corrida, meus pensamentos são geralmente bem simples. Eu digo a mim mesmo: afaste-se dos blocos, corra sua corrida, fique relaxado. Se você correr sua corrida, você vencerá. Canalize sua energia. Foco. Carl Lewis. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Graham Bell. Não há nada mais inútil do que fazer eficientemente aquilo que não se deveria fazer. Peter Drucker, também um grande pensador, né? Como alcançar o foco? O que me tira de foco e como isso acontece? No que eu deveria focar minha energia hoje? Então, fica aí as perguntas, né? Vou dividir com vocês o meu insight, né? Se a gente fica focando muito no passado e a gente está deixando coisas importantes de hoje, né? Passar. Oportunidades, novos aprendizados, novas energias, novas coisas, né? E assim vai. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu vou disponibilizar esse conteúdo dessa live em outras plataformas, mas vai ficar aqui por 24 horas e estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer informação. Obrigada. Até amanhã, às 22 horas, ok? Todo dia eu estou entrando às 22 horas com uma ferramenta, com conteúdo, com grandes pensadores também, com grandes insights, né, que vem desse livro também. Obrigada e até amanhã.